Olá pessoal, hoje eu fiz alguma pesquisa, com alguns seguidores aí perguntando sobre opiniões de assuntos aqui para os nossos vídeos, e o assunto que eu mais tive pedidos é como começar os investimentos. Então tem muita gente ainda que não começou a fazer os seus investimentos, e uma dica que eu dou é que começar não é difícil, mas você precisa começar rápido. Então uma dica para quem não começou ainda é começar agora. Mas como? O que eu devo fazer? Primeira coisa, começa a poupar alguma grana para você começar a fazer seus investimentos. Pensa nisso, bota isso em mente, bota isso como um target para você, uma meta nas próximas 2 semanas, que se você colocar como meta, vai começar a acontecer. Sabe, um livro que eu li recentemente de um grande gestor americano, Howard Marks, o cara que inclusive esteve aqui na XP Expert, que eu até recomendo, o livro dele chama Dominando o Ciclo de Mercado. E ele fala, ele dá 3 ingredientes para o sucesso. Lógico, tem muita gente que fala sobre ingredientes para o sucesso, mas na visão de um gestor de fundos, um gestor de grandes recursos, são 200 bilhões de dólares que ele administra. Ele fala que os 3 componentes para o sucesso, focado para o investidor, é agressividade, agir no momento certo e habilidade, ou seja, agressividade. Então, tem muita gente que eu conheço que está 2, 3, 4 anos querendo começar a fazer os investimentos e não começa. Falta de agressividade. Então, agressividade, agir no momento certo e habilidade. E o Howard Marks, inclusive, ele fala que se você tiver agressividade e agir no momento certo, você nem precisa de tanta habilidade assim, sabe? Ou seja, tem que ser agir, agir e agir. Então, esse não era o tema do nosso encontro aqui de hoje, que a gente vai falar sobre riscos gêmeos e esse conceito aí de nova Magalu, qual que vai ser a empresa que vai bombar aí nos investimentos. Eu vou trazer conceitos, não vou trazer aqui a empresa, mas vou trazer o consenso para você poder pensar e se posicionar, para você achar uma empresa e saber como que é a dinâmica disso dentro do mercado financeiro de uma forma coerente. Tá? Então, mas no final eu falo de novo para essas pessoas que mandaram mensagens hoje para mim, de uma pesquisa que eu fiz rápido aqui com seguidores, sobre como começar nos investimentos. Ontem eu comecei a fazer aqui uma história, muito obrigado por vocês aí que estão seguindo, a Cris, o Diabetes Triathlon, um grande amigo meu que eu conheci na UNB, que faz triatlo e ajuda pessoas com diabetes, Celso, Vicente, Danilo, Moacir, a Florida, Liege, Reginton, Grace, obrigado pelo carinho de vocês. Eu peço para vocês me ajudarem aí a aumentar aqui a visibilidade do canal, clicando na setinha aí e mandando para 2, 3, 4 amigos aí que querem aprender sobre investimentos, começar os investimentos. O objetivo aqui do canal é orientar as pessoas com as suas finanças e com seus investimentos. Para quem não me conhece, eu tenho 30 anos que eu faço investimentos e 20 anos que eu trabalho profissionalmente no mercado financeiro, com grandes valores, com grandes recursos, sempre procurando as melhores oportunidades de investimentos. Então estou aqui para te ajudar com tuas finanças e com teus investimentos, e peço aí carinhosamente que você compartilhe, mande aí a setinha para 2, 3 amigos, clica na setinha, convida lá 3, 4 amigos que você acha que queira aprender sobre finanças e investimentos. Então, falando sobre o assunto principal que a gente tinha comentado aqui, que eu inclusive comecei a falar nos stories ontem, que é sobre riscos gêmeos. Tá, aqui foi também um assunto que eu encontrei, não sei se foi no site, no canal do Howard Marks, que ele fala que todo investidor, enfrenta 2 riscos principais, que são os riscos gêmeos. O primeiro risco é o risco óbvio de perder dinheiro. Todo mundo sabe que quem investe está correndo o risco de perder dinheiro. E o segundo risco, que talvez não é tão óbvio assim, é o risco de perder boas oportunidades. Sabe? Então veja como que é um paradoxo, uma dualidade. Então se você elimina totalmente o risco de perder dinheiro, você também está eliminando totalmente as possibilidades de ganhar dinheiro e de multiplicar seu patrimônio. Vamos colocar em termos práticos. Tenham medo de investir, tenham dinheiro na poupança. Cara, esse dinheiro na poupança não rende nada, 1% ao ano. E aí você está super protegido, você também não tem o risco de perder, mas também você não consegue multiplicar o seu patrimônio. Sabe? Então, quando você elimina um risco, o risco de perder,
você está eliminando as possibilidades de ganho. Então isso também vale para quem é empreendedor, para quem é empresário. Então como que então um investidor ele consegue equilibrar esses dois riscos? Você não pode enfiar o pé na jaca procurando oportunidades para simplesmente multiplicar o seu patrimônio, né? E também não pode deixar todo o seu dinheiro protegido na poupança, vamos dizer assim, ou numa Selic, porque você não vai multiplicar o seu dinheiro. Então você tem que encontrar um meio termo. Aos poucos você vai tirando parte do dinheiro da sua reserva, que você economizou e que está lá totalmente segura, e vai se habilitando, né, aprendendo a correr certos riscos no mercado financeiro, com um pedaço pequeno do seu patrimônio, né, até você começar a descobrir como que é a dinâmica do mercado financeiro, porque muita gente tem medo de perder porque não conhece os instrumentos. Muita gente já ouviu falar aí de histórias de amigos, de parentes, do pai que perdeu todo o seu dinheiro na bolsa. E eu atesto para vocês, esse tipo de depoimento são pessoas que não souberam fazer as suas carteiras. Você fazendo uma carteira coerente, você não tem risco de perder o seu patrimônio na bolsa. Pelo contrário, o seu patrimônio só vai aumentando. Então, tente desmistificar essas conversas que você já ouviu falar, que pessoas que perderam todo o seu dinheiro na bolsa, sabe? São pessoas que não fizeram a coisa correta, né? Pessoas às vezes gananciosas, que operam alavancados, que não têm proteção, que não diversificam o patrimônio, sabe? Então, não elimine a possibilidade de ganhar bastante dinheiro, né, deixando o seu dinheiro no banco parado sem render nada. Sabe? Você precisa de um meio termo. Você não vai enfiar o pé na jaca totalmente, colocar o seu dinheiro em investimentos arriscados, mas também não vai deixar o dinheiro tão conservador. E o tema que eu queria falar aqui, porque também muita gente... Engraçado que são dois extremos, né? Quando eu faço a pesquisa, eu mandei a mensagem para alguns de vocês aqui hoje, vou continuar mandando, né? Se você é meu seguidor aí, daqui a pouco você vai receber uma mensagem minha, perguntando o que você quer saber sobre finanças e investimentos. Então, e geralmente essas perguntas vêm em dois extremos, né? O primeiro extremo, como começar? Ou seja, pessoas que nunca começaram a fazer seus investimentos e estão precisando. E a segunda pergunta é no outro extremo, qual que é a próxima Magalu? Sabe? Então são duas perguntas que eu mais recebo, né? Todo mundo quer descobrir qual que é a próxima Magalu. Para quem não conhece, não sabe o que aconteceu com a Magalu, é a empresa que hoje aí chegou a bater R$80 na Bolsa de Valores, e há 5 anos atrás ela era menos de R$1. E como que você encontra? Então, para você ter ideia quanto que se valorizou, se você tivesse colocado lá R$2.000, R$2.000 quando ela estava R$1 mais ou menos, você teria hoje, lá em 5 anos, mais ou menos aí R$160 mil. Você vê que é uma coisa absurda, né? E um ganho absurdo. Então, qual que vai ser essa próxima empresa que vai multiplicar muitas vezes, né? 8.000% o seu capital em 5, 6 anos, sabe? E a resposta para isso talvez não seja a resposta que você mais queira ouvir, porque eu também queria descobrir qual que é essa empresa que vai multiplicar tantas mil vezes o meu patrimônio num período muito pouco de tempo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de quando, até o Stefano está aqui, obrigado Stefano pela atenção, a Aninha também entrou agora, é isso aí, vamos lá. Então, eu já trabalhei fazendo gestão de investimentos, fazendo análise de risco em grandes fundos, e vamos supor, de um fundo grande com 50 bilhões de reais, que eu já trabalhei, já tive a oportunidade de trabalhar, uma época que eu era especialista em risco, né, esse fundo ele destinava, teve um momento da histórico lá que ele destinava quase que R$1 bilhão por ano para fazer esses tipos de investimentos de empresas que às vezes nem estavam na bolsa ainda, né? Ou seja, um investimento mais arriscado ainda do que a bolsa de valores, né? São empresas que ainda iriam se desenvolver para poder entrar na bolsa de valores, né? Que é quando você descobre uma Magazine Luiza da vida, né? Uma Via Varejo, né? Algumas coisas do tipo, né? Pra você ter ideia, empresas como a Smart Fit, né? Elas estão ali se desenvolvendo, depois eles entram num fundo de investimentos para poder ter um gestor qualificado, né? Um CEO para poder abrir o capital dessa empresa, sabe? Então isso vai acontecendo dentro de fundos que a gente chama de private, de venture capital, né? Ou de private equity. Então são descobertas de empresas que vão se multiplicar, vai multiplicar várias vezes o patrimônio ao longo do tempo, sabe? Que é o que a gente aqui como pessoa física quer descobrir qual que é a próxima Magalu.
Então, veja como que é a estatística. A gente faz a pesquisa e para você fazer esse processo todo, demora quase que de 8 a 12 meses, quase um ano inteiro para você montar um fundo com essa estratégia, porque não é simples. E a gente, inclusive, coloca números mínimos de empresas que tem que ter dentro do fundo, de um fundo como esse. Por exemplo, em alguns fundos a gente determinou que teria que ter entre 15 e 20 empresas novatas, né, vamos dizer assim. Por quê? A gente sabe que metade não vai dar certo. Metade das empresas ali não vão dar certo. Aí vai ter umas 2 ou 3 que vão ficar no 0 a 0, sabe? E apenas de 5 a 7 empresas que vão realmente multiplicar o seu patrimônio. Sabe? Então veja como que é a seleção de empresas que não são tão óbvias e que podem multiplicar o seu dinheiro. Cara, nunca você vai poder conseguir escolher uma única empresa e fazer uma única aposta. Então quando alguém fala assim, se você tivesse investido R$2.000 na Magalu há 5 anos atrás, você teria R$160 mil, seu patrimônio subiu 8.000% nesse período. Cara, isso olhar para o passado é muito simples. Mas quem estava lá na época que a Magalu estava custando menos de R$1, tinha todas as dúvidas do mundo para aplicar na empresa. Não é óbvio, ninguém olhava com bons olhos, o pessoal inclusive faziam piadas com a empresa, que era uma empresa que nunca ia se desenvolver, que nunca ia crescer. Então traga isso para o momento presente. Qual que é a próxima Magalu? Pode ser uma empresa que ninguém dá atenção, que não é óbvio, que ninguém enxerga a empresa como um potencial monstruoso de ganhos de capital em 4, 5, 10 anos. Um exemplo para vocês, Netflix, né? Todo mundo que conhece Netflix. Então, quem investiu lá atrás na Netflix e colocou $10 mil, né? 10, 15 anos atrás, mais ou menos, com esses $10 mil você teria mais de $1 milhão hoje, né? 10.000% de rentabilidade. Então, as pessoas fazem esse tipo de propaganda e quem não conhece de investimentos acaba pensando que é uma coisa óbvia. Mas não é óbvio assim. Então, vamos se colocar lá no tempo em que a Netflix estava lá custando os seus centavinhos, sabe? Ela era uma empresa quase quebrada. Uma das concorrentes da Netflix na época era a Blockbuster. Quem lembra, a Blockbuster era a maior empresa do mundo que alugava fitas de videocassete. Inclusive aqui em Brasília tinha Blockbuster, acho que São Paulo, Rio, aqui no Brasil, se você conhecia Blockbuster, dá um joinha aí, porque é uma coisa realmente raiz, né? Uma coisa que o pessoal novato hoje não conhece, o que é você ir numa lojinha para alugar uma fita cassete na sexta-feira para você ver no final de semana e entregar a fita na segunda-feira de manhã. Então tem a Blockbuster, que era a Imari, que era uma das maiores empresas no mundo desse tipo, né? E a Netflix, ela veio com um conceito novo, né? Que tinha ali aluguel de DVDs, você mandava pelo correio, sabe? O vídeo em streaming só começou bem depois. E teve uma época que a Netflix, ela desejou muito ser comprada pela Blockbuster. O Celso está aí falando que já alugou bastante vídeo. Alugou bastante e tinha que rebobinar a fita antes de devolver, senão ia pagar multa, né, não, Celso? Então, nessa época que a Netflix custava centavos, cara, ninguém apostava nela, era como se fosse uma piada, não era uma coisa óbvia. O mais óbvio naquele momento era a Blockbuster. E a Netflix até tentou ser vendida, né, tentou fazer com que a Blockbuster comprasse ela, e a Blockbuster não aceitou, não quis comprar a Blockbuster. Na época acho que foi $200 milhões, uma coisa assim, que hoje é um valor ridículo para a Netflix. E aí, então percebam que não era uma questão óbvia. E aí o tempo foi passando, o vídeo em stream foi se desenvolvendo, a Netflix foi ganhando corpo no mercado e a Blockbuster quebrou, faliu completamente. Aqui no Brasil, quem comprou a Blockbuster foi as lojas americanas, né? Que aí, não sei se vocês presenciaram isso, todo lugar onde que tinha uma Blockbuster virou uma loja American Express, que no começo ainda tinha um pouquinho de aluguel de vídeos e depois virou uma lojas americanas, sabe? Então a Netflix nesse processo, ela saiu de quem apostou na Netflix naquele momento, lá botou $10 mil, hoje teria mais de $1 milhão de patrimônio. Mas vejam que não era uma questão óbvia. Então, se você for para a bolsa hoje
para querer descobrir a próxima Magalu, você vai se deparar com essa questão. É uma empresa que não é óbvia, que ninguém está querendo, que o preço dela está lá embaixo, que ela está largada e que existe uma possibilidade maior dela quebrar do que ela realmente multiplicar muitas vezes seu patrimônio. Sabe? E aí, por que isso está linkado com a mensagem desse nosso encontro de hoje? Que eu falei dos riscos gêmeos. Né? Se você elimina completamente o risco de perder, você também elimina completamente a possibilidade de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Agora, você não pode também pegar todo o seu dinheiro e colocar em empresas que supostamente vão virar a próxima Magalu. Você tem que ter a coerência da diversificação do seu capital. Então, aí eu queria que vocês entendessem o seguinte: não busquem a próxima Magalu, porque o investidor coerente, e eu dei aqui o exemplo de quando eu trabalhei em vários fundos fazendo análise, você já coloca 20 empresas no portfólio, 20 empresas novatas na bolsa ou que ainda nem entraram na bolsa, porque você sabe que estatisticamente ali 10 vão quebrar, 10 não vão dar resultado nenhum. 2 ou 3 vão ficar no 0 a 0, né? E das 7 que sobraram, talvez ali 3 deem uma rentabilidade razoável e 4 realmente vão multiplicar o seu dinheiro. E aí essas 4 vão compensar toda a perda que você teve nas outras 10 empresas e o 0 a 0 de umas 3 ou 4, entende? Então, de 20 empresas que você seleciona, 4 que realmente vão dar um resultado que vai multiplicar o seu dinheiro e vai compensar a perda que você teve nas outras que quebraram, sabe? Então, a gestão financeira, né, a gestão de risco, ela se dá mais ou menos, né, uma parte dela se dá com isso, né, fazendo um capital protegido, fazendo uma diversificação, né? O Howard Marks, o Warren Buffett, Jorge Soros, o Ray Dalio, né, muitos outros falam que a diversificação é o melhor presente para o investidor, sabe? Então vejam os investimentos com essa ótica da diversificação e com a ótica do longo prazo, sabe? Hoje a bolsa, se olhar aí, entrar em qualquer aplicativo, a bolsa está caindo 1%. Então o investidor que está começando agora fica desesperado. Nossa, caiu, o que eu faço? O cara não faz nada. A sua visão tem que ser para um médio e longo prazo. Se você pegar a bolsa nos últimos 5 anos, ela subiu 110%, mesmo contando essa queda de 50% que teve agora esse ano. Então, tem essa visão de longo prazo, sabe? Diversifique seu capital em várias empresas. Procure as grandes empresas mais consolidadas, Banco Itaú, Bradesco, né, o Petro, Vale, mas também procure um pouquinho lá das empresas no small caps, sabe? Porque essas empresas, por exemplo, um ETF que eu sempre defendo é o Small 11. Por quê? Essas empresas como Magalu, Via Varejo, essas empresas menores que bombaram, elas já estiveram lá no índice Small Caps, né, com percentuais pequenos. Então é uma forma de você diversificar o seu patrimônio em empresas pequenas que podem vir depois a participar do índice maior, sabe? E, por exemplo, na corretora, às vezes na corretora que você tem conta, você pode ver, por exemplo, que às vezes tem um clube de Small Caps que você pode entrar, porque nesses clubes, nesses fundos, né, que faz essa seleção de pequenas empresas, muito provavelmente em algum deles vai estar ali uma empresa que vai ser parecida com a Magalu no futuro, sabe? Mas é muito melhor você entrar para esse tipo de investimentos em clubes ou em fundos do que você pegar e expor, achar que você vai achar uma próxima Magalu e colocar o seu dinheiro, boa parte do capital numa empresa como essa, sabe? Não recomendo. Tem que ser realmente uma coisa diversificada, porque vamos supor que 5% do seu patrimônio, né, vai estar nesse tipo de investimento, que ali vai ter uma empresa que vai multiplicar várias vezes o seu patrimônio, o capital investido, né, o seu patrimônio como um todo vai ter uma rentabilidade boa, né, vai melhorar a rentabilidade do seu patrimônio como um todo. Mas também, se você perder, você está falando de 5% do seu patrimônio. Sabe? E aí eu lembro de uma frase que o Nassim Taleb sempre fala: não se exponha a ponto de correr o risco de perder, a ponto de você ter que sair do jogo, a ponto de você ter que realmente quebrar. Então nunca corra esse tipo de risco. As empresas do tipo Magalu, nessa fase de descoberta, não deve participar mais do que 5% do seu patrimônio como um todo, sabe? Não tem essa ambição.
porque essa ambição pode te levar à ruína também. Tá bom? Então esse era o recado sobre essa parte de qual que é a próxima Magalu, como você acha a próxima Magalu, como você diversifica seu patrimônio. E para aquelas pessoas que eu mandei mensagem e que elas falaram que queriam saber como começar, cara, aí foi uma coisa que eu falei no começo. O Howard Marks fala desses três ingredientes para o sucesso, que é agressividade, agir no momento certo e habilidade. E se você tem essas duas primeiras, você nem precisa ter tanta habilidade, porque você tem que entrar no jogo, você tem que agir. Tá? E eu não estou falando aqui que você tem que ter dinheiro e coragem, sabe? Não se trata disso também, de você, eu sou corajoso, vou botar meu dinheiro num negócio que eu estou começando a conhecer, estou conhecendo agora. Não é bem assim. É dinheiro e habilidade, sabe? Você tem que ter coragem, mas tem que ter habilidade. E para as pessoas que estão começando, querem começar, saiba que eu tenho vários tipos de possibilidades de quem quer fazer, por exemplo, uma mentoria individual comigo, é um curso digital, o curso digital mais aulas particulares, montar sua carteira, fazer análise da sua carteira para te dar um direcionamento, sabe? Tudo isso é possível. Aqui na minha bio tem algumas sugestões ali de coisas que você pode fazer, além dos canais do YouTube, mas você pode mandar um direct. Rafael, eu quero começar, quais possibilidades você tem aí para me ajudar nos meus investimentos, para montar uma carteira de médio prazo, que seja coerente, que seja fácil de administrar e que realmente vai aumentar o meu patrimônio no longo prazo, sabe? Não fique parado. Tem pessoas prontas para te ajudar com isso, e quem trabalha com o mercado financeiro com investimentos sabe que quanto antes você começa, antes você começa a usufruir, né? Então, investimentos, cara, igual a gente falou aqui, a Bolsa nos últimos 5 anos subiu 110%, entende? Então, se você tivesse começado há 5 anos atrás, e você tivesse investido ali há 5 anos atrás, você já teria dobrado o seu patrimônio em 5 anos. Sabe? Então, quanto antes você começa, antes as coisas começam a melhorar para você. Bom, era esse o recado aí de hoje. Peço gentilmente que vocês compartilhem, manda aí a flechinha aí para 2, 3 amigos, para me ajudar aqui a difundir melhor aqui as informações do canal. E vocês são a porta de entrada, vocês que já me seguem, é muito melhor uma pessoa receber uma recomendação de vocês do que minha por uma propaganda, né? Porque uma referência de alguém é muito mais importante do que uma propaganda que chega aí no mercado. Mari, amanhã temos nosso encontro, é sexta, né? Eu recebi já a sua pergunta, já vou preparar uma resposta para você, tá? Então, aguarda aí que a gente vai se falando. Pessoal, um super beijo para vocês. E sexta-feira estaremos aqui de novo às 13h30 com mais informações. Depois o vídeo vai ficar salvo aqui na timeline, você pode rever, pode compartilhar e pode depois ir lá deixar o seu comentário sobre algum insight, sobre algum tema que você quer que eu trate aqui nesses encontros das 13h30, que eu terei o maior prazer de te ajudar, tá bom? Um forte abraço e até sexta-feira.